Olá a todos, bom dia. Que Deus fale contigo mais uma vez. Deus te deu oportunidade. Deus te deu perdão. Deus te deu misericórdia. E que eu e você agradecemos ao Senhor por mais um dia, por mais uma chance, por mais uma sua misericórdia, pelo seu perdão, pelo seu Espírito estar conosco, pelo Senhor Jesus ainda não nos deixar. Então, que nesta manhã eu vou falar sobre um assunto muito importante e que você assista até o final, porque esse assunto é muito sério, esse assunto está em jogo, esse assunto é sobre a sua alma, é sobre o destino da sua alma. O assunto é sobre o pecado, como resistir ao pecado, como vencer as tentações. Porque o pecado, primeiro, ele destrói a vida da pessoa. O pecado, ele acaba com os pensamentos. O pecado acusa, porque é isso que o diabo faz. Ele aponta o dedo sujo dele para nos acusar. E você, meu amigo, que errou, eu também já errei. Eu já pequei várias vezes. Eu até era dominado pelo mal, pelo pecado, mas eu me entreguei a Deus. Eu deixei isso de lado. Não é que sou hipócrita, não, mas eu deixei isso de lado. Eu me entreguei a Deus, porque quando a pessoa se entrega a Deus, ela se liberta. Então, hoje eu vou falar sobre o pecado, né? O apóstolo Paulo lhe diz sobre isso, né? Falando sobre a liberdade de Cristo, né? Em Gálatas 5:1. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Então, o jugo da servidão é o pecado. O jugo da servidão é a escravidão. O pecado, ele traz isso. O pecado, ele traz a escravidão, sabe? A escravidão do Brasil. Então, é isso aí, entendeu? A escravidão é algo pesado, é algo dolorido. É isso que o pecado faz. É doce na boca, mas é amargo no estômago. Quer dizer, é doce quando a gente faz, dá prazer. O pecado, ele traz um prazer, mas depois disso ele traz a corrupção, ele traz a morte. O pecado, ele traz a culpa, o medo, a dúvida, a ansiedade, principalmente para aqueles que têm o Espírito Santo. É possível a pessoa pecar combatendo o Espírito Santo? É possível, porque a pessoa ela não é perfeita, ela não é um ET, ela não é de outro mundo. A pessoa é desse mundo aqui também, né? A gente é humano, a gente erra, a gente peca, mas o pecado não reina dentro de nós. Então, o sinal de que a pessoa não tem o Espírito Santo é o pecado. O pecado reina dentro dela. Como é que pode o Espírito de vida colocar um reino de morte dentro dela? Não é possível isso. O Espírito Santo é vida, onde é o Espírito, ali é a liberdade, está escrito. Então, estáis firmes na liberdade. A liberdade é Jesus. Jesus morreu por nós. Ele se sacrificou para quê? Ele não é lenda. Isso não é lenda, isso não é mito. Porque se isso fosse lenda, eu acho que nem estaria escrito aqui. Se isso não fosse verdade, nem estaria escrito aqui que Jesus morreu por nós. Jesus morreu por cada um de nós. Se humilhou, se fez homem, se fez humano. A obra que ele fez aqui na terra foi grande. Missão dada, missão cumprida, meu amigo. Então, é isso aí, ó. E não nos torneis colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Fique firme na liberdade. Quer dizer, se desvie do pecado. Se desvie do pecado. Não vale a pena. Quando você for tentado, pense para onde vai a sua alma. Pense no que você fez com Deus. A comunhão que você teve com Deus. Porque o pecado, ele é tentador. Ele é tentador. Com certeza o pecado é tentador. Mas não vale a pena, cara. Eu digo isso por minha experiência. Porque o pecado, ele destrói, ele acusa, ele causa a morte.
Então, o segundo versículo também que eu vou falar é Gálatas 5:13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Quer dizer, nós fomos escolhidos por Deus, né? As igrejas falam, todos nós somos filhos de Deus, mas isso é mentira. Como é que pode o filho de Deus viver no pecado? Como é que pode um filho de Deus gostar do mundo, ter prazer no pecado, ter prazer no mundo? Isso é impossível. Viu? Não seis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas o povo ele usa isso como uma desculpa. Ah, minha carne é fraca. A carne é fraca, investe aqui, rapaz, investe na cabeça, investe no espírito. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quer dizer, a carne é frágil, a carne é pequena. Eu estou aqui em corpo de carne, tenho olhos, tenho cabeça, tenho boca, tenho cérebro, tenho espírito e tenho corpo. Mas isso não quer dizer que eu posso vacilar. Ah, não está vindo nenhuma tentação. Vigie. Vigie. Eu digo isso por experiência própria. Perdão. Vigie. Não fique parado na fé. Se você ficar parado na fé, o diabo vai vir e vai acabar contigo. Se o diabo acabar contigo, vai ser difícil você se levantar. Se o diabo te tirar da presença de Deus, vai ser difícil você voltar. Vai ser difícil. Não seja substituído. Viva firme. Não escolha a servidão. É muita insensatez da pessoa que foi liberta da prisão voltar de novo na prisão. Tem gente que faz isso. É uma insensatez. A pessoa não se arrepende nem um pouco dos pecados dela. Ainda quer ser filha de Deus. Ainda quer ter o perdão de Deus. Você só vai ter o perdão de Deus quando você se arrepender dos seus erros, dos seus pecados. Então, vive na liberdade. Não use essa liberdade para fazer sua própria vontade. Porque essa liberdade que foi, né, quando ele morreu por nós, o véu se rasgou no meio, nós temos agora a chance, a oportunidade. Nós estamos sendo privilegiados por a gente ter essa chance de fazer a vontade de Deus. Então, o próximo versículo que eu vou falar é Gálatas 6:7 também, porque esse versículo é muito forte, ele é muito importante, entendeu? Não erreis, não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Então, se você pecar, o que você vai colher? A morte, a condenação, os pensamentos do diabo, dúvidas, medos, ansiedades, conflitos internos complexos. Vai ser pior. Uma hora vai estar imaginando na tua cabeça todo dia. Essa acusação na sua cabeça só vai acabar se você se arrepender, se você confessar o pecado. Ah, eu pequei contra essa pessoa aqui, confesse. Ah, eu tenho mágoa dessa pessoa aqui, largue essa mágoa. É isso, é assim que você quer ser filha de Deus, tendo mágoa dos outros? Como é que pode? O Espírito Santo não pode entrar numa vida dessa. Ou você perdoa, ou Deus não te perdoa, você escolhe. Está escrito que se a pessoa não perdoar, Deus também não vai perdoar a pessoa. Então quando você perdoa aquele que te feriu, você se liberta. Você colhe o quê? O perdão de Deus. Você colhe a vida eterna. Você colhe a chance, a oportunidade de salvação. Porque o que semeia na sua carne, quer dizer, aquele que faz a sua própria vontade. Ah, minha vontade ela é boa. Tem vezes que a gente consegue fazer a nossa vontade porque a nossa vontade é boa. Mas também tem vezes que a nossa vontade vai além disso, vai contra a nossa própria vontade. Tem vezes que o coração pede a masturbação, a fornicação, os maus pensamentos, o adultério, porque do coração procedem os maus pensamentos, o adultério, morte. Foi isso que Jesus disse. Então, porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, quer dizer, da carne você vai colher o pecado, você vai colher a sujeira, o pecado te deixa sujo, o pecado destrói a sua vida.
Mas o que semeia no Espírito, então quer dizer, aquele que vive no Espírito, e o Espírito está em E maiúsculo, aquele que vive no Espírito, aquele que vive na palavra de Deus, aquele que vive fundamentado nela, olha o que ele vai colher. Do Espírito ceifará a vida eterna. Ou seja, porque o Espírito, ele é santo. Espírito Santo, ó. Se a gente separar essa palavra no meio, Espírito de um lado e Santo do outro. Santo é separado. Santidade significa uma pessoa separada. Ele não dá o Espírito dele para qualquer um. Ele vai dar o Espírito Santo para qualquer um. Ele é um tesouro invisível, mas ele é acessível. E Espírito, quer dizer, é um pensamento puro e santo que vem de Deus. É o poder de Deus, os pensamentos de Deus. Então, quando você tem o Espírito Santo, você vai colher a vida eterna. Quando você faz a vontade do Espírito Santo, o Espírito Santo te pedir, não faz isso. Não faz isso, Amanda, não faz isso, Rafael, não faz isso, Gustavo, não faz isso, Pedro, Joaquim, Isaac, Davi, não faz isso. Não faça isso, porque não vale a pena. O pecado destrói vidas. Então, agora eu vou dizer como se vence a tentação. Como você faz a vontade de Deus. Quando você faz a vontade de Deus, você vence a tentação. Você vence o pecado. Quando você alimenta os pensamentos de Deus, você consegue vencer. Quando você lê a Bíblia, quando você ora, quando você tem comunhão com Deus, você consegue vencer. Por que muitas pessoas caem em pecado? Porque alimentaram um pensamento errado. Alimentar esse pensamento, não resistiram à tentação, quer dizer, não fugiram do pecado. Para você ganhar do pecado, você tem que fugir do pecado. José fugiu de Potifar. José fugiu da esposa dele. Meteu o pé, meu amigo. É isso que tem que fazer. Para ganhar do pecado tem que ser covarde. Sansão perdeu para Dalila. Então não é ter força, mas é ter disciplina, é ter comunhão com Deus. Então para você vencer, você tem que ter comunhão com Deus. Para você vencer o pecado, você tem que resistir à tentação. Você tem que fazer a vontade de Deus. Que não seja feita a minha vontade, mas a tua. E por último, pense no que isso vai trazer. Leia estes versículos. Medite. Se você tem uma Bíblia em casa, medite. Se você tem a Bíblia no seu celular, também medite. Mas não deixe o diabo dominar a sua vida. Talvez amanhã não tenha tempo de você se arrepender. A chance é hoje, a chance é agora. Então, quando você coloca a sua vida em Deus, você consegue vencer. Quando você resiste a si mesmo, quando você tem um domínio próprio, que é um fruto do Espírito Santo, você consegue resistir. Você consegue ir até o fim com Deus. Então, é isso. Espero que você tenha entendido. Faça a vontade de Deus, porque a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. Não vos conformeis com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então é isso, meu amigo. Vai, receba o perdão de Deus agora. Receba a paz de Cristo. Receba o perdão. Receba a salvação. Em que o seu nome agora, neste momento, que ele vem estar escrito no livro da vida. Amém.